Há poucos dias foi divulgado um vídeo com uma pregação do padre Fábio de Mello. Nos minutos iniciais do vídeo, ele esboça uma compreensão do que é ético, do que é fazer o bem, independentemente das crenças que as pessoas têm. Aos 2 minutos e 40 segundos, ele diz assim: ser religioso não é garantia de nada, não. Eu também tenho vergonha de muitos que se dizem religiosos. Mas eu não dispenso a ajuda dos ateus humanistas, que me ajudam a manter a coroa de glória na cabeça dos meus fiéis, com seus discursos, com suas reflexões, que nem chegam a tocar Deus. Não me importa. De Deus eu falo, mas eu preciso de gente que fale de gente, eu preciso de gente que se indigne, eu preciso de gente que se preocupe com os desabrigados de Mariana, de Governador Valadares, do Vale do Rio Doce. Mais adiante ele continua: você tem que utilizar-se de todos os recursos que você tem para paralisar o poder do mal, ainda que ele seja ateu e esteja favorável a ajudar você a parar esse mal. Tá bom, então não vamos falar de religião, mas nós vamos falar de humanidade. A fala dele é importante e interessante. Ele está observando o que as pessoas fazem e não simplesmente se elas afirmam esta ou aquela crença especificamente. Religião não define caráter, ele deixou claro isso também. Ele se aproxima de algumas boas noções de bem e mal, as quais, na minha compreensão, são mais objetivas. A abordagem filosófica que talvez mais tenha se aproximado de uma definição de bem e mal que seja mais objetiva é o utilitarismo. Nessa concepção, o mal pode ser compreendido como sendo o próprio sofrimento. É ético lutar, agir, se empenhar para tentar diminuir o sofrimento no mundo. A minha compreensão é de que a gente não pode classificar o sofrimento em útil ou inútil, mas de que existem sofrimentos evitáveis e inevitáveis. Se são evitáveis, é imperativo ético agir para que deixem de existir. Obviamente, um dos pontos centrais da reflexão ética diz respeito à distinção entre sofrimentos evitáveis e inevitáveis. E muitos sofrimentos que eram inevitáveis no passado, hoje, com os mais variados desenvolvimentos técnicos e sociais, podem ser evitados. E o que é um sofrimento evitável? É todo sofrimento cuja a extinção não tem como consequência a produção de sofrimentos ainda maiores. Em um outro momento dessa pregação dele, aos 7 minutos do referido vídeo, que eu estou colocando o link para vocês na descrição, o padre faz um relato muito interessante que ele teve em um determinado evento com uma pessoa transexual. Nesse relato, ele reconhece que foi preconceituoso ao ter sentido, em um primeiro momento, aversão por essa pessoa que estava tentando se aproximar para tirar uma foto com ele. A pessoa se aproxima, pede para tirar uma foto com ele, ele deixa, depois a pessoa olha para ele dizendo que não acredita que ele teve essa atitude. Nossa, eu não acredito, e está com os olhos marejados, a pessoa está visivelmente emocionada. Depois ele ouve de um colega que essa pessoa fazia um trabalho social importantíssimo e que havia inclusive sido premiado internacionalmente. E aí ele reconhece que estava sendo preconceituoso com uma pessoa que estava desenvolvendo um trabalho muito importante, um trabalho que, de certo modo, diminui sofrimentos que são evitáveis. Ele, contudo, ao se referir a essa pessoa, utilizou o pronome ele no masculino, sendo que a forma mais adequada teria sido ele se referir a essa pessoa como ela, com o pronome no feminino. E muitas pessoas acabaram enfatizando isso e fazendo duras críticas a ele, enfatizando essa utilização inadequada do pronome. Sei que isso não é um detalhe para as pessoas trans, que se refere à identidade de gênero e que é um ponto central da luta que elas enfrentam para terem a sua identidade de gênero reconhecida e respeitada. Porém, até mesmo o deputado Jean Willis reconhece a importância do relato do padre e de seu reconhecimento de seus próprios preconceitos, apesar de ter feito uso de um pronome de modo inadequado. Jean Willis ressaltou que a atitude dele em reconhecer seus preconceitos deve ser enfatizada e é uma atitude muito mais importante de você reconhecer, dele estar reconhecendo seus próprios erros, do que você ficar enfatizando simplesmente o uso inadequado do pronome, e que ele inclusive reconheceu que errou depois via Twitter. Também estou deixando o link para vocês. Então, para finalizar, eu diria o seguinte: eu não estou negando a intolerância social para com as pessoas trans. Eu só acho que não vale a pena utilizar alguém que conseguiu alguns avanços na superação de seus próprios preconceitos. Acho melhor valorizar esses avanços e depois, com polidez, pontuar o que ainda falta avançar. Mostrar para a pessoa ainda alguns erros que ela esteja cometendo. Mostrar para a pessoa os pontos que ainda precisam ser superados. Que você vai fazer com que o outro compreenda, com que o outro não entre na defensiva. Não é simplesmente hostilizando e chegando com os pés na porta. Para fazer com que o outro compreenda, não é muito eficaz chegar muito rapidamente com muita agressividade e com hostilização. Então, meu amigo, é basicamente isso que eu queria dizer aqui nesse vídeo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais. Um abraço.